Boa noite a todos. Que Deus possa então nos envolver, que a espiritualidade amiga também possa nos intuir, fazendo as nossas palavras mais fáceis, de melhor compreensão, para que a gente possa meditar hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, bem no início do nosso capítulo, nós iniciamos falando sobre a piedade filial, comentando a importância de honrar esse pai e essa mãe, esses companheiros queridos que nos dão a oportunidade de reencarnarmos aqui na Terra, para que possamos assim seguir uma trajetória de evolução espiritual. Esses companheiros que foram os nossos orientadores, professores, que nos deram aí a oportunidade dos primeiros passos. Que da mesma forma que eles muitas vezes perdem sono para nos auxiliar, para ouvir o nosso choro quando criancinha, que precisam ali nos amparar, muitas vezes, para que a gente possa devolver a esses corações queridos, depois de crescidos, a mesma alegria, a mesma bondade, o mesmo amor, a mesma dedicação. Também não fazendo conta dos momentos que às vezes a gente está ali junto com eles, né, naquela pressa, mas que a gente esteja realmente se colocando. Principalmente, ele nos fala em relação aos pais menos favorecidos, aos pais pobres, aos pais que muitas vezes não têm ali aonde morar e que às vezes os filhos, naquele instante, colocam no cômodozinho lá fora da casa, deixam ali mal acomodados, enquanto eles mesmos não se privam de nada. Então eles pedem ali no Evangelho para que a gente tenha carinho, amor com esses irmãos, respeito, porque eles em algum momento, enquanto eles estavam ali olhando por nós, eles fizeram de tudo, muitas vezes privações, dificuldades. Nós que somos pais, mães, sabemos muito bem o sacrifício que somos capazes de fazer pelos nossos filhos. Quando eles estão doentes, quando eles precisam de algo e a gente quer fazer ali o melhor sempre, dando do nosso coração, dando aquilo que é mais importante às vezes para nós. Da mesma maneira que possamos devolver a esses paizinhos, a essas mães, também esse mesmo carinho, esse mesmo amor, esse mesmo respeito, essa mesma bondade com que eles nos trataram. E ao mesmo tempo ele lembra que às vezes, em algum momento, tem pais, tem mães que não são exatamente como a gente desejava. Existem momentos em que a gente se depara com pais que não têm noção ainda da responsabilidade, tem pais que muitas vezes não dão um amor devido aos filhos, muitas vezes abandonam o filho, a mãe é obrigada a criar sozinha aquela criança, ou a mãe não é aquele modelo de amor, de carinho que a gente imagina, não é carinhosa com o filho, às vezes é até rigorosa por demais. Mas ele fala lá que não se preocupe com isso. Mesmo que o pai e a mãe não é aquele modelo de perfeição que nós queríamos naquele instante, que a gente desse a eles esse mesmo amor, esse mesmo carinho. Porque tudo que nós fazemos, nós estamos plantando. Se de repente, naquele momento, eles não conseguiram demonstrar amor e carinho, não importa. Não sejamos nós devolvendo ali na mesma moeda aquilo que eles nos deram. Pelo contrário, Jesus é bem claro quando nos fala, mostre a outra face, sempre. Então, no momento em que nós estivermos ali diante de pais que não são aqueles modelos que nós gostaríamos, que a gente pudesse agradecer a Deus por ter a oportunidade de ter esses corações ao nosso lado, fazendo a nossa parte, que o comportamento do outro, e aí vale para a família inteira, não seja para nós a desculpa para que nós hajamos da mesma maneira com o outro. Pelo contrário, nós não devemos deixar com que o outro seja assim, a muleta que a gente usa para agir, talvez com o mesmo jeito de autoridade, de falta de respeito, de ignorância. Pelo contrário, nós que somos aprendizes do Evangelho, nós já temos a condição de agir diferente.
Por isso mesmo, como aprendizes, nós temos que dar ao pai, à mãe, aquele que está do nosso lado, a toda a família, esse carinho, esse amor, esse respeito, mesmo que a gente não receba da mesma maneira, mesmo que a gente seja pago com a ingratidão. Porque nesse capítulo do Evangelho, capítulo 14, ele vem falar justamente de vários fatores em relação à família. Uma delas fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, do parentesco corporal e do parentesco espiritual, que é justamente esses laços que nós criamos uns com os outros por sermos espíritos eternos. A oportunidade de uma família. Alguém já se perguntou por que nós temos família? Por que Deus criou a família? Alguém já se fez essa pergunta? Não seria mais fácil, por exemplo, a gente nascer sozinho no mundo, sem ter que preocupar com ninguém, só conosco mesmo, não ter que cuidar de ninguém, não ter que se perder noite de sono para procurar ali, né, auxiliar alguém? Será que isso seria bom? No primeiro momento, quando a gente ainda não tem compreensão, a gente vai falar assim, nossa, seria liberdade total, seria maravilhoso. Mas se nós formos pensar como espíritas, como espíritos eternos, nós sabemos que não é bem assim. Nós dependemos do outro para o aprendizado. Então Deus foi muito sábio quando criou a família, nos colocando ali justamente uns com os outros para esse aprendizado. Eu sempre gosto de falar que nós aprendemos ali no micro o que um dia a gente vai aplicar no macro. O que é isso? A família não é um micro, aquele pequenino lar ali, onde poucos corações se reúnem e já é tão difícil a convivência. E com pouca gente, reduzido o conteúdo de pessoas ali, nós temos tanta dificuldade para pôr em prática o amor. Imagine então se fosse já no macro. Então Deus sabiamente criou a família para que a gente fizesse o primeiro treinamento, aprendendo a amar paulatinamente, vagarosamente, compreender, perdoar, entender o outro, aceitar pouco a pouco. Porque se não fosse assim, como que a gente ia, sem família nenhuma, pensar só em nós, egoístas? Não saberíamos valorizar a outra criatura, iríamos pensar somente em nós mesmos, tudo seria para nós, tudo meu, só para mim. Como é que eu ia pensar no outro se eu não tenho nenhum laço com ele? Ele não me diz nada ao coração? Então a família é para que a gente treine justamente os melhores sentimentos, os melhores. Porque ali é a nossa primeira escola, é a primeira célula que a gente tem, para que a gente possa, pouco a pouco, desenvolver, desabrochar esse sentimento bom dentro de nós, para que a gente consiga aplicar lá na frente. Quando Jesus, por exemplo, nos fala, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Essa passagem está no Evangelho, onde ele está na casa de um daqueles doutores da lei e vão procurá-lo. E ele chega lá, chegam lá e fala para ele, mestre, sua mãe está aí, seus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele vira e fala, né, aproveitando, lógico, o momento de aprendizado sempre, ele nunca perdia a ocasião de mostrar ali o conhecimento, de nos alertar, de nos auxiliar. E ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão, é minha mãe. Mostrando ali a importância do parentesco que nós temos na questão humana, né? Da humanidade, essa fraternidade maior. Pode parecer que Jesus estava desprezando ali os laços de maternidade, pode parecer que ele estava indiferente àquela mãe, àqueles irmãos. Num primeiro momento, quando a gente vai olhar apenas com os olhos materiais, com essa visão mais limitada nossa. Mas quando a gente aprofunda o ensinamento, quando a gente entra realmente na inteligência do mestre, na sabedoria desse mestre,
que já era vivido, que já tinha evolução espiritual suficiente, nós vamos perceber que ele já queria dizer para nós, ensinar ali naquele pequeno momento, que na realidade, todos nós somos irmãos. Não importa o grau de parentesco, que é passageiro. Porque nesse momento nós estamos parentes, estamos pai, estamos irmãos, estamos filhos, estamos esposos. Não somos. Porque da mesma maneira que hoje eu tenho um esposo, amanhã desencarnando, tornando novamente a reencarnar, talvez aquele mesmo irmão não seja mais o meu esposo. Pode ser uma outra criatura, ou ele pode vir como um filho, um irmão. Não importa o laço de parentesco que ele tenha comigo. Importa que eu aprenda a amar aquele que está comigo. Isso sim. Desenvolver esse sentimento bom dentro de mim. Aprender a ter, no primeiro momento, talvez uma certa tolerância, uma certa paciência, para depois desenvolver, pouco a pouco, o amor. A gente começa justamente na paciência, freando os nossos impulsos ainda. Instintivos, porque quando a gente vai pegar a lei de amor, no Evangelho mesmo, a gente vê lá, primeiramente, nós temos os instintos, depois sensações, depois, um pouquinho melhores, mais amadurecidos, sentimentos. Então não dá para pular essa fase. Nós estamos nos estágios necessários da nossa caminhada. E não é diferente dentro do lar. Pelo contrário, também obedecemos tudo isso. E a partir do momento em que nós já temos esta compreensão da doutrina espírita, que nos fala dessa lei de amor, de buscar amar aqueles que estão próximos a nós, quem são os mais próximos? Os mais próximos estão justamente ali, conosco no lar. Esses são os mais próximos. Aqueles que nos conhecem de verdade, sabem das nossas dificuldades, sabem das nossas ranhetices, sabem das nossas rabugices, conhecem profundamente o nosso ser. Sabem o momento de falar, o momento de calar. Porque estão ali convivendo conosco constantemente. Da mesma maneira que nós também os conhecemos. Às vezes, fora do lar, nós temos assim uma paciência enorme com as criaturas. Conversamos, brincamos, rimos. Até parecemos felizes. Mas a hora que voltamos para o lar, aquela cara feliz, aquele momento de alegria, se dissipa. E muitas vezes a gente já entra do portão para dentro com a nossa maneira rude, irritada, mal-humorada, nervosa de tratar os outros. Por que a gente não trata os nossos queridos companheiros de todos os dias como visitas? Um dia eu ouvi falar sobre isso, eu achei interessante, porque realmente, para as visitas a gente dá a melhor louça, a melhor prataria, a melhor toalha, o melhor tapete, o melhor sabonete, o mais cheiroso. Para os de casa, a gente pega aquele copinho de massa de tomate mesmo, já está bom. E não quebra, por favor. Não quebra, não. O de requeijão. Ah, não, hoje você não vai usar essa toalha, não, porque essa toalha, olha, vou guardar para a visita que vai vir. Deixa aí. Deixa mofar. Fica aí mofando mais um pouco. Aí amanhã, né, a gente vai analisar, mas por que a gente fez isso? Com tudo isso que nós vamos aprendendo dentro da doutrina, nós vamos percebendo, né, que esses corações que estão ao nosso lado não foram ligados ali a nós à toa. Pelo contrário, se eles renasceram ali naquele lar, se eles estão ali conosco, laços nos unem. Laços do passado, na sua maioria. Claro que tem aqueles que caem ali meio que de paraquedas, uns ou outros, mas na grande maioria, aqueles que estão ali, não vamos nos enganar, são os que precisam estar. São aqueles que lá no passado, nossos compromissos são maiores.
às vezes, muitas e muitas vezes, reencarnam ali, trazendo ódios, dificuldades dentro do coração. Se prepararam, às vezes, longamente para se reencarnar ali naquela família. Ficaram anos tentando ali buscar o perdão, olhando aquela família de longe, imaginando assim, mas eu tenho mesmo que renascer ali? Ali mesmo? Não tem jeito? Não tem escapatória, não? Não tem. Tem que ser lá. Aí eles vêm. Aí chega lá, bem no iniciozinho, a criança já começa, lá no berço, dar mostra da sua dificuldade de conviver ali. Muitas vezes é estranho ao pai ou à mãe, chora quando um dos dois aparece, mostrando ali a dificuldade, a antipatia, talvez. Uma lembrança inconsciente que ele está trazendo desses laços passados, de algo que aconteceu lá atrás, que ele não sabe, não lembra, porque graças a Deus, ao Pai, deu o esquecimento, para que realmente a gente não recordasse, porque se recordasse, não conviveríamos uns com os outros. O esquecimento vem justamente para que aquela situação passada possa ser abafada no nosso espírito. E com isso, a gente possa conviver com aqueles que muitas vezes nos feriram, nos magoaram, ou que foram feridos e magoados por nós. E a convivência normalmente não é fácil. É uma convivência, às vezes, cheia de atritos, de conflitos, de dificuldades. O orgulho fala muito mais alto. Quantas vezes aquela prevenção que a gente não sabe de onde vem, é como se a gente sempre acreditasse que o outro fosse nos fazer algum mal. É como se a gente visse naquele pai ou naquela mãe, quando é o caso do filho, olhar para o pai e para a mãe, e achar que não tem confiança. E a gente, como pai e mãe do outro lado, fica pensando assim, mas por que o fulano não gosta de mim? Eu tenho 3 filhos, por exemplo, mas só o fulano não acredita, não confia, não sei por quê. A doutrina vem nos ensinar. Porque é justamente aquele que precisa desse reajuste. É aquele que precisa estar ali. É aquele que a gente tem que dedicar, muitas vezes, maior atenção, maior carinho. Porque se estão ali, não é para que se perpetue o laço de raiva, de ódio, de mágoa. Pelo contrário, é para que a gente aprenda a perdoar, nos reconciliarmos com aquele coração querido. Podemos conseguir isto? Com toda certeza. Com esse conhecimento que a doutrina nos traz, que somos espíritos eternos em aprendizado aqui na Terra, sabendo que ninguém é mal para sempre, compreendendo que tudo depende da gente muitas vezes. Se o outro não tem o conhecimento, nós temos. Aí a obrigação torna maior para aquele que tem. É aquele que possui o conhecimento, o entendimento é que tem que ter um esforço maior. A quem é muito é dado, muito será cobrado. Mas não é ninguém que vai cobrar de nós. Somos nós mesmos, a nossa consciência, ela está ali, nos auxiliando na tarefa. Porque a lei divina não está longe de nós. Não está em nenhum código fora, na Constituição lá fora. Está dentro de nós, nossa consciência. E por isso mesmo, qualquer falha nesse sentido, o que acontece? Nós nos cobramos. Talvez aqui na Terra, a gente até não se cobre tanto. Mas quando chegamos ao mundo espiritual e a lucidez do espírito se faz presente com toda a sua força, e aí nós falamos assim, mas por que eu deixei passar mais uma oportunidade? Por que eu não insisti um pouco mais? Por que eu desisti daquele coração? Eu implorei, eu pedi para nascer ali, para que ele nascesse comigo. E perdi a oportunidade. Tudo o que eu queria era mais uma vez estar ali com essa criatura. E vamos lutar mais uma vez para refazer esses laços.
Então, a importância de sabermos tudo isso faz com que aquelas dores que no início seriam tão grandes, conflitantes com aquela autoridade que a gente tem como sendo pai, como sendo mãe, querendo cobrar do outro, aquele rigor que muitas vezes nós temos, ao invés de dar o amor, vai modificando. Porque é claro que nós temos que educar os nossos filhos. A doutrina também é clara em nos dizer isto. Inclusive, ela nos fala que a criança, até os 7 anos de idade, mais ou menos, o espírito que está ali reencarnante, renascendo, ela tem muito mais facilidade de ser educada, com novos valores, com aquilo que a gente pode para aproximar ela de Deus, para falar de Deus a esse coração, para ensinar sobre Jesus e os seus ensinamentos, o seu evangelho. Ela é muito mais moldável, mas a partir dos 7 anos, a criança começa já a se apropriar da personalidade anterior. Algumas coisas começam a acordar naquele espírito. E ela passa, então, a digladiar com os valores recebidos e os valores que ela traz. Se eles foram pautados nessa base harmoniosa, amorosa da doutrina espírita, por exemplo, falando de Jesus, de amor, tudo isso fica muito mais fácil. Porque você vai poder dizer a ela assim: olha, meu filho, se lembra de que eu te disse da importância da oração nos nossos momentos de dificuldade, nos momentos de dúvida, de conflitos pessoais, quando nós não sabemos que caminho escolher? A oração. Confiar em Jesus, confiar em Deus. Então ela vai estar mais receptiva a este amparo. Mas se nós, muitas vezes, deixamos passar a oportunidade de dar novos valores, de aproximar essa criatura de Deus, nós vamos ter dificuldade no relacionamento até lá na frente. Às vezes eles vão amadurecer no sentido da matéria, envelhecendo, e não vão ter ainda essa noção da moralidade, porque muitas vezes existem sim espíritos que reencarnam conosco, que são já mais evoluídos, mais adiantados, que até nos ensinam. Mas na maioria das vezes não. Nós estamos numa média de evolução parecida, aonde ainda o orgulho, o egoísmo e esses sentimentos de vaidade e tantos outros ainda fazem parte do nosso ser, do nosso coração, que tem que ser trabalhado, extirpado pouco a pouco, né? Transformado em coisa boa. Falando de amor para esses irmãos, nós vamos assim auxiliando-os também quando eles estiverem mais maduros. Poderão passar esses valores para os seus filhos. E assim por diante, a gente vai estar colaborando com Jesus na tarefa da educação das almas. Porque o nosso papel não é só de estar ali amparando aquele coração. Ele é muito maior se a gente prestar atenção. Se você tiver imbuído de uma boa educação dentro do seu lar, aquele filho vai para a sociedade, melhor. Ele também vai ser propagador daquele amor, daquele sentimento, de tudo aquilo que você passa para ele, para os valores morais que você está dando. Então ele vai ser propagador. E aí é mais um para estar também levando aos corações essa mudança. Mudança que deve ocorrer a nível, claro, da nossa terra. Mudança espiritual. Mudança que vai ocorrer mesmo que a gente não queira. O nosso planeta se transformando num planeta de regeneração. Pela mudança das criaturas, principalmente. Porque como que vai mudar alguma coisa no planeta se nós não mudarmos também? Então começa lá no lar. Por isso ele é tão importante para nós, para todos nós, espíritas ou não espíritas, o lar é o início de tudo. É onde a gente está treinando esses sentimentos para aplicação posterior. Não importa se seja agora ou depois, mas aonde estivermos, tudo aquilo que nós recebemos a gente reflete lá fora. Isso vai se passando um com o outro, e com isso nós vamos sendo colaboradores também de Jesus. Colaboradores do Pai. Porque quando Jesus nos fala justamente dessa oportunidade de estar
ali, no momento em que ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, lembrando dessa fraternidade universal, dessa família maior, que transcende o portal do lar, nós vamos lembrar que nós, todos somos filhos de Deus. Todos. Se estamos ali momentaneamente representando aquele papel, com responsabilidades concernentes a esse papel, amanhã ou depois lá fora, entendendo maior esse sentimento de Jesus, entendendo muito mais, e ele já sabia o papel dele, porque como ele já era bem mais evoluído que nós, muito mais, ele já trazia essa imensidade dentro dele, esse amor universal. Ele amava a todos sem distinção. Então ele não ficava restrito ao lar, ele já conseguia amar além, né, dessa situação. Então ele já tinha um pensamento cósmico em relação a isso. A família dele não estava circunscrita ali nos irmãos, nem na mãe, nem no pai, né, o pai carnal que ele também teve. Tudo isso mostra para a gente, né, a importância, então, de darmos esse valor devido, de buscarmos cada vez mais compreender aqueles que estão ao nosso lado, aceitar as diferenças acima de tudo. Porque muitas vezes a dificuldade da convivência nos relacionamentos é justamente pela falta de aceitação no pensar do outro. Quando nós queremos que o outro faça exatamente ou repita exatamente aquilo que nós pensamos ou fazemos. E o outro é um universo à parte. Antes de ser nossos filhos, eles são filhos de quem? De Deus. Então são espíritos em aprendizado igual a nós. Nós também estamos em aprendizado. E eles vão ter ali a sua bagagem, vão ter muitas vezes as suas vontades diferentes das nossas. E nem sempre o que a gente acha que é certo para eles é o certo. Muitas vezes a gente quer fazer as escolhas por eles, mas se nós fizermos a escolha por eles, nós estamos nos ajudando? Tem uma mensagem no livro Coragem, que eu gosto muito, e muitas vezes, repetidamente, não sei porquê, não entendo isso, cai para a gente, que chama Nos Domínios das Provas. E lá ele conta de um pai que, a pretexto de proteger o filho, de amparar este filho, ele criou esse filho agasalhado dentro do lar. Ele não permitia que o filho tomasse contato com nada lá fora. Ele queria esse filho ali protegido de qualquer situação infeliz. Que ele visse só coisas boas. O pai passou a ensinar ali as primeiras letras para ele dentro do lar, para evitar que ele convivesse com as coisas lá fora, com outras criaturas que não fossem aquelas que ele tivesse escolhido. E esse filho foi criado num regime de exceção. Só que chegou um dia, esse pai não pôde estar mais ali. E o que aconteceu? Esse filho, percebendo ali a falta do pai, sem aquela base que o pai, né, criou nele, ele viu a dificuldade que era enxergar as coisas que ele jamais tinha visto. Ele não tinha preparo para lidar com as coisas que ele não aprendeu, que ele não sabia como agir. E ali é onde dá uma impressão, né, que o pai estava sendo tão carinhoso e amoroso, nós estávamos vendo ali insânia, crueldade, porque o pai não preparou o filho para a verdadeira vida, para as coisas lá fora. Porque dentro do lar você pode proteger, mas e lá fora? Como é a vida lá fora? É a vida real, a vida de verdade, aonde o mal, onde as dificuldades, os obstáculos, os problemas se fazem presente constantemente na nossa vida. Não tem um dia que a gente não tenha uma situação, um obstáculo, um desafio para lidar. Não tem um só dia. Todos os dias nós temos alguma coisa. Inclusive porque é necessário que a gente tenha tudo isso.
para aprendermos. Para desenvolver a inteligência, por exemplo. Para desenvolvermos a nossa capacidade de amar, de ter paciência. Aprendizado, simplesmente. E esse pai estava ajudando o seu filho? Fazendo com que ele não, em nenhum momento, estimulasse aquilo que ele veio para ser estimulado? Em nenhum momento ele aprendesse o que era necessário? De maneira alguma. Pelo contrário, ele não estava preparado. E aí, Emmanuel ainda fala assim: da mesma maneira que quando nós estamos numa escola e o material didático é necessário enquanto a gente não aprende a lição, e da mesma maneira que numa construção é necessário os andaimes enquanto não acaba a construção, a partir do momento que a construção está feita, é retirado os andaimes, e a lição está compreendida, é retirado o material didático, nós não temos mais necessidade daquilo. Então, lição aprendida, compreendida, trabalho realizado. Assim também ele fala, é o Pai conosco nas nossas encarnações. Sem esse material didático, das dificuldades, dos problemas, da convivência, dos relacionamentos, da dor, dos obstáculos que a gente encontra, desses desafios que a vida nos oferece, nós não vamos aprender nunca. Nós vamos continuar espíritos ignorantes. Então é somente através desse burilamento constante, dessa convivência constante com o outro, que nos é instrumento de aperfeiçoamento moral e espiritual, é que nós vamos evoluir. Se eu, nesse momento, falasse assim, não aguento mais essa vida, essas pessoas, essa sociedade, eu estou cansada de tudo isso, e me recolhesse lá para o deserto, e me trancasse lá e falasse assim, agora eu não vou mais conviver com ninguém. Todo mundo é ruim, todo mundo é mau, não quero mais. O que aconteceria? Quem estaria realmente perdendo? O outro? Que se privou da minha convivência? Ou eu? Que me privei da oportunidade de trabalhar os sentimentos, de me iluminar através do meu irmão, do meu companheiro de jornada. Claro, seria eu que me isolei, estacionei no caminho, desisti. E não desisti do outro, não, eu desisti de mim. Porque se eu tivesse desistido do outro, é fácil. Mas quando eu desisto do outro, eu desisto de mim. Eu desisto de trabalhar esses sentimentos, de ser menos orgulhosa, menos egoísta, menos vaidosa. E tantos outros que são trabalhados na nossa existência. Pouquinho de cada vez. Mas trabalhados, quando a gente se coloca no caminho. E é claro que não é muito fácil mesmo conviver com as criaturas. Às vezes elas nos ferem, nos machucam. Não são tão gentis como a gente gostaria. Nos pagam com a ingratidão. E de todas as dificuldades que a gente enfrenta, as que são mais difíceis é essas que afetam o nosso coração. Não é? Às vezes a gente lida bem com uma perda financeira. Às vezes a gente lida bem com uma situação ali corriqueira, passageira. Mas aquelas que tocam aqui dentro da gente, essas, parece que é uma brasa queimando, é um espeto enfincado. Essas são difíceis de serem trabalhadas, porque esbarra nos nossos sentimentos inferiores, nas nossas imperfeições, que precisam ser trabalhadas. Conforme eu passo a aceitar o outro com amor, com entendimento, principalmente eu passo a entender que ele também é um aprendiz. Do mesmo modo que eu estou aqui lutando com as minhas dificuldades, ele também está fazendo o mesmo. Ele também está ali nessa luta interior. Às vezes ele nem se deu conta. Mas nós que estamos aqui na doutrina, já nos damos conta de que reforma íntima, amor, caridade, é o nosso caminho, através do Evangelho do Mestre. Não existe outro caminho.
Se a gente pegar os atalhos, a gente vai ter que voltar, talvez com maior dificuldade. Então, todas as vezes que a gente desistir do outro, não vai ter que ter retorno? Não vai ter que voltar no ponto que nós deixamos para trás? Sempre. Enquanto não tivermos nos reconciliado com o outro, a pendência está aí. Vai ficar pendente alguma coisa. E se o objetivo é amar, não é só tolerar, olha aí. O exercício desse amor. E fica bem mais fácil quando a gente entende tudo isso, que somos esses espíritos aprendizes, que estamos aí nessa luta, da mesma maneira que o outro também está. Às vezes ele está tendo mais dificuldade. E se a gente pode perceber, sempre no lar tem alguém que está um pouquinho mais preparado para colaborar com os outros. Então, às vezes, até parece que isso nos sobrecarrega em algum momento. Quando alguém se vê tendo que ajudar aqui e ali, ajustar uma coisa ou outra, apaziguar os corações, fazer alguma coisa de bom para que não haja muitas vezes uma ruptura maior. E aí a gente pensa assim, nossa, mas parece que está tudo em cima de mim, um peso enorme. Mas eu me preparei para isto. Eu vim com essa oportunidade, com esse intuito. Aí se eu começar a reclamar, se eu começar a lamuriar e a achar que está tão pesada a minha cruz, eu vou perder o fruto de tudo isto. Também está lá no Evangelho. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala assim, quando nós temos a oportunidade de vir aqui em aprendizado, e a gente fica reclamando daquele aprendizado, a gente não aprendeu. Vai ter que recomeçar. Não teve realmente o aprendizado. Se a gente não quiser ter que recomeçar, vamos pegar, né, a oportunidade, o desafio, e vamos levar a termo. Vamos fazer o nosso melhor. Não importa que o nosso melhor ainda não é 100%, mas que seja 10, 20, aquilo que nós pudermos dar. Porque o que a gente pode dar já vai fazer diferença. Já vai, com certeza, alinhavar ali aquelas feridas. Já vai fazer com que aquelas chagas que estavam abertas já estejam um pouquinho mais apaziguadas, mais cicatrizadas. Talvez vai ter as marcas ainda, mas já não está mais a carne viva do começo, do início, porque nós estamos sabendo lidar com a situação. E se Jesus recomendou amar até os inimigos, então, como é que fica? Vai ser fácil amar o amigo, aquele irmão. Se a gente considerar que a nossa vida é passageira, que nós só levamos aqui da terra o bem que a gente fizer, a gente só leva aqui da terra as virtudes que a gente conquistar, que a gente não vai poder levar mais nada além disso. Acabam-se as brigas pelas heranças, pelas disputas entre quem é o melhor, quem é o pior. Vai diminuindo cada vez mais os valores materiais do nosso coração, esse desprendimento material que nós temos. Né? Quer dizer, vai fazendo-se esse desprendimento material. Porque às vezes nós somos apegados até mesmo às pessoas. E nós somos tão passageiros, que muitas vezes é isso aqui a nossa passagem na Terra. Muito curta, diante de talvez tantas coisas que a gente gostaria de realizar. E a gente às vezes perde tempo. Um tempo precioso que poderia ser aplicado em coisas boas, em bons relacionamentos, em amor, em caridade, em iluminação interior, e a gente deixa passar. Vai deixando a vida passar, as brigas vão ficando cada vez mais frequentes,
As pessoas não olham mais umas para as outras. A gente acaba deixando a televisão ocupar um espaço maior na nossa vida. Hoje em dia, celular, computador e tantas outras coisas. E as criaturas, o relacionamento, fica colocado em segundo plano. Se a gente conseguisse, pelo menos, separar um pouquinho do nosso tempo para esse convívio maior, para esse afeto, para a gente chegar e conversar com o filho, com o esposo, com aqueles que são caros para nós ali naquela caminhada. Que diferença faríamos? Nessa mudança da sociedade, nessa mudança do planeta. Como nós falamos lá, treinamento no micro, para que a gente possa chegar no macro. Para que possamos, como disse Jesus, herdar a terra. Será que nós vamos herdar a terra se a gente não aprender esse amor? No momento em que ela já estiver completamente modificada, e nós ainda estivermos conservando sentimentos inferiores, não vamos afinizar com o clima do planeta. Não tem jeito. Então, a partir do momento em que nós começamos a pensar mais nesses laços de família, nesses laços espirituais que devem ser criados através dessa família corporal, nós vamos criar muitos amigos. Porque se hoje eles estão pais, mães, filhos, não importa o grau de parentesco, amanhã, quando nos encontrarmos no mundo espiritual, nós vamos ter muitas mães, não é mesmo? Muitos pais, muitos filhos, muitos esposos, vai ser até uma briga, todo mundo junto reunido. Mas como, graças a Deus, a evolução existe, é justamente para isso. Quando chegarmos lá, e se a gente ainda puder conviver com eles lá, se a gente criou laços de verdade, vão ser laços de amizade, de fraternidade. Não vai ter aquela coisa do meu marido, meu filho, meu irmão, minha mãe. Nada disso. E Jesus já sabia de tudo isso quando ele veio à Terra. Ele já sabia de tudo isso. E ele tinha esse compromisso de nos ensinar, de abrir o nosso entendimento. E aquele momento ainda era muito difícil, os corações ainda estavam muito endurecidos, ainda não tinham valores para que essa verdade fosse realmente compreendida. Foi preciso realmente o tempo de chegarmos aqui hoje para meditar nesses ensinamentos de forma mais ampla, para que o nosso coração não fique tão restrito, mas que a gente consiga enxergar no outro o nosso irmão. Porque quando eu consigo enxergar o outro irmão, tudo aquele bem que eu gostaria para comigo, para aquele filho, eu vou enxergar ele como um irmão, como um filho, e também gostaria que ele recebesse. Toda aquela bondade que eu dou a alguém do meu lar, do meu convívio, e se eu enxergar no outro o meu irmão, eu também vou fazer a mesma coisa com o outro. Enxergar nele esse irmão vai me fazer diferente em relação a ele. Eu já não vou prejudicá-lo. Eu vou querer o seu bem. Vou ter carinho. Palavras de consolo, de amizade, de compreensão. Não vou prejudicá-lo, porque afinal ele é meu irmão. E dessa forma a gente vai aumentando a nossa compreensão também para com todos os outros, todas as criaturas. Então essa mensagem do Evangelho, que ela possa ficar bem nítida no nosso coração. E mesmo que a gente encontre dificuldades nos relacionamentos, que a gente use da farmácia de Jesus, do Evangelho, que está ao poder de todos nós. Todos nós temos o Evangelho. Todos nós podemos nos orientar por ele, fazer dele um roteiro de vida, aquele manual prático, para que a gente possa aprender, melhorar, conviver, ter esse amor desenvolvido em nosso coração pouco a pouco. Não vai acontecer da noite para o dia, bem sabemos. Mas se nós não treinarmos, não tivermos o outro
não vai ter jeito. Então é importante essa convivência, essa vontade de estar com o outro, de não nos isolarmos, mas de estarmos realmente ali. Nos atritos, nos conflitos, para que possamos administrar pouco a pouco tudo isso. Então, meus irmãos, sem nos alongarmos muito, né, porque tudo que tinha dentro desse contexto, desse capítulo 14, nós resumimos aqui. Isso não é tudo, é claro, porque tantas coisas a gente poderia dizer aqui, mas que a gente possa, lá no lar, a hora que chegarmos em casa, rever esse capítulo, pegar lá o capítulo 14 e reler. Vamos ver se a nossa irmã falou tudinho mesmo. Vamos lá ver se ela não errou alguma coisa. Aí eu vou lá conferir. Vamos lá observar se não faltou mais coisas. E claro que faltou. Nós temos só 1 hora, porque se eu pudesse ficar aqui até meia-noite, tudo bem. Mas não dá, o Flávio não deixa. Mas, tá vendo? Já falou que não. Então a gente vai meditar um pouquinho, mas chegando em casa, abram lá o capítulo 14, principalmente no item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. É maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos ter uma visão muito diferenciada de tudo isso. E aí, a hora que a dor quiser bater na nossa porta, diante de alguma ofensa, de alguma situaçãozinha, a gente vai pensar melhor. Vai usar o Evangelho. Vai usar essa farmácia de Jesus para curar essas feridas. Eu vou só colocar aqui para nós uma... Opa! Eu vou ler para vocês, né? Porque não vai ficar lá. Nas horas graves, vamos usar os remédios certos para a cura dos problemas familiares. Na farmácia do Evangelho, o maior terapeuta familiar que o mundo conheceu, deixou prescrita a seguinte receita: cápsulas de paciência, tomá-las de hora em hora. Drágeas de aceitação, ingeri-las preferencialmente quando contrariado. Tintura de perdão, tomá-la assim que for ofendido. Comprimidos de diálogo, ingeri-los antes das discussões. Injeção de fé, tomar nos dias de desespero. Pomada do respeito, passar 3 vezes ao dia. Eis a receita. Jesus é o médico, nós somos os pacientes. E o lar é o laboratório, olha aí, laboratório, onde o sentimento de amor vai desabrochar um pouquinho por dia. Todo aquele que cultiva roseiras vai se defrontar com rosas e espinhos. Apesar dos espinhos, prefira as rosas. Muito obrigada, meus irmãos. Uma boa noite a todos.